Olá, meu querido, que a paz esteja convosco. Mais uma devocional. Deus te abençoe nesse dia e eu quero hoje trazer aquela palavra de Cristo quando ele diz: Não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então hoje nós vamos analisar essa palavra e no final vamos orar com base nesse texto maravilhoso que está em Marcos, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 16 e o 17. Eu convido você para a gente fazer uma reflexão sobre esse texto. Está com a Bíblia aí? Pega ela. Se não está, eu vou aqui compartilhar com você. Vamos lá? Então, Marcos 2, versículo 16 e 17. Começando pelo 16, diz assim: E os escribas e fariseus, vendo-o, aqui eles estão falando de Jesus, eles estavam observando Jesus. Então, importante, né? Primeiro já analisarmos que até Jesus era observado, o que dirá nós, meros mortais. E eles estavam observando Cristo comer com os publicanos e pecadores. Então eles disseram aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele, Jesus no caso, mais uma vez, com os publicanos e pecadores? Olha que coisa interessante. A gente tem 4 classes de pessoas aqui. 5, se a gente for contar os discípulos. Mas tirando os discípulos, nós temos os escribas, que eram doutores da lei. Os fariseus, que eram os religiosos que se achavam acima do bem e do mal. Nós temos os publicanos, que eram os cobradores de impostos. E nós temos os pecadores, que aqui está numa linguagem mais genérica, eram as pessoas do povo, que aos olhos dos fariseus e dos escribas eram pessoas terríveis, assim como os publicanos. Por quê? Porque os fariseus e os escribas se achavam superior. Mas olha que coisa que faz a gente pensar, olha que coisa interessante. Será que eles eram mesmo melhores do que os outros? Não, né? Hoje a gente sabe que todos eles estavam em pecado e por isso foram destituídos da presença do Senhor. Então, tanto os escribas, quanto os fariseus, quanto os publicanos e quanto as pessoas do povo, chamadas aqui de uma forma genérica de pecadores, precisavam de Cristo Jesus. Mas eles separaram, a sociedade fazia uma separação ao olhar dos escribas e dos fariseus, que se achavam, como eu disse no início, superior. Então perceba que sempre vai ter alguém que vai se achar superior a você, sempre vai ter alguém que vai tentar te humilhar, sempre vai ter alguém que vai buscar colocar você para baixo. Você só aceita isso se você quiser. Claro que você não é perfeito, eu também não sou, mas quem nos justifica é quem? É o Senhor. Então é nele que a gente tem que buscar a cada dia a nossa salvação, a nossa restauração. Então, muito cuidado com as palavras que vêm de outras pessoas, porque tem aquele ditado, né, que fala sobre a crítica construtiva, a crítica destrutiva. Toda crítica, seja ela da onde vier, tem que passar por um crivo muito importante na sua vida, para que não traga prejuízos a você, porque existem pessoas que só têm interesse realmente de destruir, de criticar, pessoas que estão tão amargas, pessoas que estão numa dificuldade tão grande, que na verdade ele está buscando ali é trazer muito mais uma aflição para a sua vida do que tentar te dar um conselho, tentar te dar uma direção. Então, cuidado com as críticas. Os publicanos, voltamos a repetir, os fariseus e os escribas estavam no mesmo patamar, no mesmo barco que os publicanos e os pecadores. Todos eles precisavam de Jesus. Mas os olhos dos fariseus acreditavam que não, né? Que não precisavam de Cristo. Então, cuidado com aquela pessoa que sempre se acha melhor, que sempre te coloca para baixo, para você não absorver aquilo que não é para você. Continuando aqui no versículo de número 17, a gente tem, vamos passar aqui o versículo 17, a gente tem a palavra que diz assim: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus respondeu. Jesus ouviu o que eles falavam e respondeu. E o que Jesus estava dizendo? Primeiro, que eles não estavam, Cristo não veio ali
para chamar justos, por dois motivos. Primeiro, os justos não precisavam de Cristo, e Cristo ele veio como Salvador. Jesus veio responder uma necessidade do mundo, a necessidade de salvação, de redenção, de expiação, de perdão pelo que nos afasta de Deus, que é o pecado. E a segunda coisa que eu acho interessante é que se Jesus viesse só para os justos, ele não salvaria ninguém. Já parou para pensar nisso? Por que Cristo não salvaria ninguém? Porque a Bíblia diz que não havia um justo sequer. O problema dos fariseus e dos escribas é que acreditavam serem tão justos que não precisavam de Jesus. E Jesus disse exatamente isso para ele. Todos nós precisamos e dependemos de Cristo. Quando decidimos caminhar sozinho, quando decidimos uma independência de Deus, seja por um projeto profissional, seja num relacionamento, seja na igreja, seja onde for, caímos, falhamos, porque a palavra do Senhor é bem clara. Sem Ele, nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então, você é um pecador, eu também sou. Agora, isso não estou dizendo que isso nos dá direito a fazermos o que quiser, porque somos coitadinhos, podemos errar à vontade. Não. Vamos voltar para o que Cristo Jesus disse. Ele veio chamar pecadores, sim. Mas pecadores para o quê? Para o arrependimento. Então, outra coisa muito importante para você. Qual é a diferença de nós para aqueles que estão fora de Deus? O arrependimento. A humildade em reconhecer os seus erros. Então, pecadores todos são, mas existem aqueles que estão arrependidos ou não. Os escribas e os fariseus do início desse texto não estavam arrependidos, porque se auto-justificavam, acreditavam que as suas obras eram suficientes, acreditavam que o que eles faziam já lhes dava direito à salvação. Já os publicanos e todos os outros pecadores estavam buscando Jesus, por isso que Jesus ia até eles. Então, assim também nós devemos caminhar cada dia buscando perdão. Então, quando cometemos alguma falha, não devemos fazer isso pensando já na absolvição, porque seria hipocrisia, mas quando nós falharmos, temos que lembrar que temos um Salvador, aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, lembre-se, você está na caminhada, por melhor que você seja, por mais esforço que você tenha, às vezes você poderá falhar, poderá errar, poderá cair. Mas lembre-se nesse dia de clamar, pedir, buscar o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, e com certeza ela te alcançará. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Não esqueça, coloque o nome seu e da sua família aqui nos comentários para que a gente possa orar. Se você conhece alguém que precisa de oração, compartilhe esse vídeo, dá aquele gostei aqui no canal para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e compartilhe ele com outras pessoas. Deus abençoe, feche seus olhos agora. Vamos clamar nesse dia. Senhor Deus, ó Pai, reunidos estamos aqui, Senhor, como os publicanos, como os pecadores, falhamos a cada dia e precisamos do Senhor. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu perdão. Senhor, nos lava, nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados e que possamos jamais sermos independentes, mas sim dependentes, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, da Tua direção. Nos ajuda, ó Pai, quando trilharmos o caminho da paz, o caminho da prosperidade, o caminho da cura, o caminho da bênção, o caminho da libertação e principalmente o caminho da salvação, da vida eterna para nós e nossa família. Sede conosco nos nossos projetos profissionais. Sede conosco no nosso projeto familiar. Seja conosco, Senhor, na nossa saúde física, mental, emocional. Onde nós estivermos, que o Senhor esteja na frente. Abençoa esse que está orando agora conosco. Abençoa a sua família. Abençoa aqueles que por ele têm orado. E fica com o teu povo a cada dia. Em nome de Cristo Jesus, te agradeço com fé, crendo na vitória.
Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você, que essa palavra faça morada no seu coração, gere bênção, vida e compartilhe sempre o amor de Deus com outras pessoas. Não se esqueça que Deus te abençoe sempre.